podemos agora só fazer um pequeno resumo de onde é que estamos até agora, está bem? O que é que nós vimos? Primeiro ponto, vimos que os anjos são muito frequentes na Bíblia, não é? Temos muitas vezes referência a anjos e à sua ação. Vimos algumas designações de anjos, os querubins, os serafins, Lúcifer, Gabriel, portanto vários tipos de anjos e algumas designações. Vimos depois as suas características e, entretanto, na última parte, vimos como é que Deus opera. Obviamente, Deus pode operar como Ele quiser, mas Deus, como um bom administrador, não faz tudo, não é? E deixa oportunidade para os seus seres colaborarem, e sabemos que os anjos colaboram com todo o prazer nestas atividades. Atividades, qual é a função dos anjos principal? Segundo Hebreus 1,14, lembram-se? Ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não é? Então nós vamos focar um bocadinho agora nesta sessão, mais neste aspecto, a interação real dos anjos connosco, numa primeira parte, e depois na segunda parte vamos explorar mais esta questão dos anjos a trabalharem pela salvação das almas. Ok? Duas partes durante esta segunda sessão. Vamos ver alguns aspectos bastante práticos, mesmo práticos da nossa vida, do nosso dia-a-dia, em que os anjos podem atuar. Mais uma vez reforço, Deus pode agir da forma que quiser, há pouco falávamos se era Deus que fazia, se enviava, mas o que nós estamos a ver aqui é que na Bíblia vemos que Deus faz através dos anjos. Então Deus é o administrador e a cadeia de comando qual é? Começa em Deus como administrador, Jesus, Espírito Santo, já vamos explorar mais essa questão mais daqui a pouco. Anjo, o anjo revela aos profetas, os profetas à igreja, ou seja, a nós, a mim, não é? E depois, muitas vezes é aqui que a cadeia de comando é interrompida, não é? O que é que nós vimos? Os anjos não falham na sua missão. Jesus não falha na sua missão. Deus não falha na sua missão. O profeta, às vezes também falharam, profetas na sua missão, não é? Às vezes a cadeia de comando, mas a cadeia de comando realmente muitas vezes quebra-se no homem, não é? O profeta diz à igreja, a cada um de nós, e muitas vezes nós depois não vamos e não damos a continuidade à sequência. Então muitas vezes esta cadeia de comando de Deus interrompe-se em nós. Nós vamos já desenvolver esse ponto de uma forma um bocadinho mais profunda. Vamos agora, não temos pergunta, temos que saltar, mas vamos ver interações muito diretas, coisas em que nós podemos contar com Deus e a ajuda dos anjos para aspectos práticos da nossa vida. Gênesis 24. A história em que Abraão quer encontrar um filho, uma mulher para o seu filho Isaac. Ok? Então vemos aqui no versículo 7, Gênesis 24, 7, quem quer ler? Pelo 4, lemos o 4, depois lemos o 7. Quem pode ler? Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Portanto, isto é o que Abraão diz ao seu servo, não é? Depois de 7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra, da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: darei esta terra à tua descendência. Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes mulher de lá para meu filho. Ok, esta certeza de Abraão, que o anjo do Senhor ia à frente, não é? Já a preparar as coisas, não é? Então vamos ver o que é que aconteceu. Este servo de Abraão era um servo, um homem muito também com uma boa relação com Deus. E vemos no versículo 12, ele então vai lá à terra dos familiares de Abraão, e o que é que ele faz? Versículo 12, quem quer ler? Faz uma oração. E disse consigo: ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Pode continuar? Eis que estou ao pé da fonte da água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba, ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Muito bem, então vemos que Abraão está certo e diz ao servo que o anjo
Portanto, Abraão já tinha orado e já tinha pedido ao anjo para ir adiante para fazer a escolha. O anjo chega lá ao poço e faz uma oração e pede ajuda a Deus. Para que realmente venha a mulher certa, a mulher que Deus escolheu. E reparem no versículo a seguir. E sucedeu, versículo 15, 24:15. E sucedeu, antes que ele acabasse de falar, ainda antes dele acabar a sua oração, não é? Estão a ver aqui? Quem é que aparece? Eis que Rebeca sai, e sai exatamente como ele tinha dito, não é? na sua oração, naquelas condições. Então, o anjo do Senhor já tinha ido à frente, já tinha preparado tudo, e naquele momento ele só ia lá, o seu servo, continuando fiel, faz a sua oração, pede orientação. Casamenteiro, exatamente. Este servo era fantástico. Mal ele percebeu isso e depois a Rebeca convidou para ir à casa do seu pai e tudo isso. E depois o servo, no versículo 26, então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor. E depois aqui no fim do versículo 27, o Senhor me guiou no caminho à casa de irmãos do meu Senhor. Então este servo era realmente um homem como deve ser, não é? Um homem que conhece a promessa, reclama a promessa e depois agradece quando recebe a bênção de Deus, não é? Mas isto traz-nos uma lição muito importante. Os anjos, através de Deus, como sempre temos falado. Está alguém aqui que não tenha estado na primeira sessão? Ok. Só reforçar a questão importante. Nunca nos dirigimos, apesar do... Bem-vinda, primeiro. Apesar de ser um tema fascinante e nos fascinar esta questão dos anjos, nunca nos devemos dirigir aos anjos e não é a forma de chegarmos a Deus. A forma é sempre através de Jesus, como nós sabemos. Portanto, dirigimos a Deus e Deus é que liberta o seu poder através dos seus anjos, como nós vimos. Só para reforçar, porque este ponto é importante, porque há muitos enganos associados a este aspecto. Então vemos uma das formas de Deus, dos anjos interagirem connosco, é para nos ajudar a encontrar o nosso cônjuge. Então Deus, se nós pedirmos a Deus, e estão aqui vários jovens, penso eu, muitos que não estão casados, não é? Ajoelhem-se e peçam a Deus, olha, envia o teu anjo adiante de nós para escolheres o meu marido, o meu futuro marido, a minha futura mulher. Simples. E Deus vai ajudar. Vemos na Bíblia este caso. Se fizermos isso, viram? Foi fácil. Sim, é fácil, não é? E não se preocupem, se ainda não foi o momento, Deus, os planos de vocês, a única coisa que se têm que preocupar é se pediram a Deus ajuda ou não. Se pedirem, está nas mãos dele, o anjo do Senhor vai à vossa frente e vai dirigir o caminho. Ok? Não compreendemos o que devemos aos cuidados e interposição dos anjos. Antes que se vejam as providências de Deus à luz da eternidade, seres celestiais têm tomado parte ativa nos negócios dos homens. E eu gosto muito desta citação do livro Lugares Celestiais, página 297. Uma palavra de oração ao Senhor de Jesus vai como uma seta ao trono de Deus, ao trono divino. E os anjos de Deus são enviados ao campo de batalha. É fantástico este princípio. Ok, interação connosco. Ajuda na escolha do cônjuge, já vimos. Acho que há uma questão bastante prática que podemos usar. A seguir, temos o provém as necessidades básicas. Isto é um aspecto importante. Se hoje em dia vocês pensam, mas nunca vi nenhum anjo me veio dar comida. Não é? Podem pensar assim, muitas vezes, de forma prática. Porquê é que será? Mas eles provêm as necessidades básicas. Eu queria introduzir aqui um ponto importante. Sabemos que há 2 períodos na história da Terra em que Satanás reúne as suas forças ou emprega as suas forças de forma especial. Quais são esses 2 períodos? Ok, um está no futuro, antes da volta de Jesus. E qual é o outro? Não só na tentação, mas em todo o ministério de Jesus na Terra. 2 períodos especiais em que Satanás, ou seja, dos 6.000 anos desta Terra, não é? Os 4.000 anos até à vinda de Jesus foram preparados à espera do Messias. Não quer dizer que Satanás não tivesse os seus demónios a tentar pessoas, obviamente, não estavam só ocupados, mas estavam a planear tudo para aquele momento. E nesses mesmos 6.000 anos, a planear também para o momento final. E com toda a experiência adquirida, com todo o conhecimento. Então, 2 períodos na história da Terra em que Satanás ataca mais. O período do ministério pessoal de Cristo entre os homens foi o tempo de maior atividade das forças do reino das trevas.
Durante séculos, Satanás e os seus anjos tinham estado a procurar controlar o corpo e a alma dos homens para trazer sobre eles pecados e sofrimento. Satanás reúne todas as suas forças para o assalto do último conflito cerrado. E a resistência do seguidor de Cristo é provada ao máximo. Então, 2 períodos importantes. Nestes 2 períodos, o que é interessante é que nós vemos um dos períodos mais intensos da vida de Jesus, de tentação, um deles foi quando ele foi tentado a seguir ao seu batismo, certo? E o que é que nós vemos ali? Mateus 4:11. Houve um momento ainda pior que esse. Sabem qual foi, não sabem? Para Jesus. De tentação ainda mais forte do que este momento de tentação no deserto. No Getsemane, exatamente. Jesus ali, sabemos que nesse momento, Satanás reuniu todos os seus demónios, todos, aquele 1/3 que saiu do céu, e estavam todos ali. Todos. Fazer pressão na mente de Jesus, tentar angustiá-lo, tentar desanimá-lo, tentar fazê-lo desistir. Todos ali, concentrados. Mateus 4:11. Isto é já no fim da tentação. Então o diabo o deixou e eis chegaram os anjos e o serviram. Ellen White diz-nos que eles serviram-lhe comida. Deram-lhe comida, trouxeram comida. Vemos aqui. Depois de Satanás ter terminado as suas tentações, afastou-se de Jesus por algum tempo e os anjos prepararam-lhe alimento no deserto. Então, uma das questões que algumas pessoas se preocupam, e algumas pessoas que têm famílias, por exemplo, crianças pequenas, nas perseguições nós vamos ter que sair, como é que vai ser? Como é que vamos dar alimento às nossas crianças? Como é que nós nos vamos alimentar? Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes provinham alimento e água enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. Hoje em dia não precisamos dos anjos para trazer fisicamente, não é? Porque temos alimentos disponíveis ainda, temos a disponibilidade. Mas muitas vezes eles fazem-no de formas que não são visíveis, naturalmente. Ou através, por exemplo, podemos conseguir os bens, o dinheiro para podermos conseguir, ou muitas outras formas. Mas quando eles atuam, aliás, há uma citação muito conhecida, aquilo que o poder humano pode fazer, o poder divino não é solicitado a realizar. Não é? É uma citação de Ellen White. Portanto, Deus só vai atuar quando nós realmente precisarmos e for necessário. Então temos esta promessa também. Nunca, o que é que diz lá na Bíblia? Nunca vi o justo, não é? No Salmo 37, pensou? Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, se temos essa promessa, no momento em que tivermos dificuldade, é só reclamá-la. Senhor, tu disseste isto, não sei como é que vais fazer, mas tu disseste que fazias, vais fazer. E podemos ter essa certeza. Uma dessas formas pode ser esta, assim como houve outras situações. Por exemplo, lembra-se mais alguma situação em que um anjo deu alimento? De Elias. Elias estava arrasado, não é? Podem ler essa história que é fantástica. E apenas com um pão quente que o anjo preparou ao lado dele, ele andou 40 dias, logo a seguir. Ele estava de rastros, nem conseguia acordar. O anjo teve que tentar acordar 2 vezes. Porque o anjo acordou e ele adormeceu outra vez. Não foi? Se lerem o texto, acho que penso que está aqui também. 1 de Reis 19. E com esse alimento, Elias teve força, imaginem os nutrientes que não tinha, para andar 40 dias. Muito bem, a seguir, vamos ver o ponto seguinte. Daniel 9. Vamos dedicar um bocadinho mais aos primeiros, mas depois vamos saltar para passar para a última parte. Portanto, vamos ver o contexto de Daniel 9. O que é que se passa no início de Daniel 9? Daniel 8, em Daniel 8, Daniel tem uma visão e acaba quase no fim com a visão das 2300 tardes e manhãs, não é? E sabem como é que Daniel ficou? Daniel ficou muito preocupado, porque ele tinha lido no livro do profeta Jeremias, que dizia lá que eles iam ficar 70 anos na Babilónia. Só quando ele ouve essa profecia, pensa, então mas agora isto mudou e vamos ficar aqui, não 70 anos, mas 2300 anos, porque ele sabia bem o princípio dia-ano,
e sabia que 2300 tardes e manhãs na profecia eram 2300 anos. Então ele fica de rastros. E o versículo 1, no capítulo 2, do versículo 9, diz: no primeiro ano do seu reinado, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E então eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E então diz que ele voltou. Então o que é que ele fez? Quando ele viu essa profecia, foi aos livros, foi estudar. Não, realmente a profecia fala em 70. Agora o anjo são 2300, diz 2300. Tenho que perceber o que é que se passa. Então fez uma oração. E todo o capítulo 9 é uma oração. E o que é que acontece como resposta a essa oração? Versículo 20. Estando eu ainda falando e orando, vamos saltar para o 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E depois no 22 ainda. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: agora saí para fazer-te entender a visão. No princípio das tuas súplicas, ou seja, quando Daniel começou a orar, o que é que acontece? O que é que aconteceu? O que é que vem a seguir? No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Quem é que deu a ordem? Estão a seguir todos? Quem é que deu a ordem? Ao anjo? Portanto, o anjo diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Quem é que deu essa ordem? Deus. Deus dá a ordem. Portanto, nós começamos a orar. O que é que dizia aquela citação? A oração vai como uma seta. E então Deus liberta o poder. É assim que funciona. Não é? E então, eu vim para quê? Para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entenda a visão. Então, uma das coisas que os anjos ajudam é no estudo da Bíblia e na compreensão. Muitas vezes, através de sonhos, através de visões, mas através da direção da nossa mente. Os anjos têm poder na nossa mente, dado por Deus, de atuar na nossa mente e nos ajudar a entender. Eu vou ler aqui duas citações de dois episódios com Lutero e Guilherme Miller. Sabem a história quando Lutero encontra a Bíblia? Lutero encontra uma Bíblia na universidade e diz: com mistos sentimentos de reverência e assombro, abriu as sagradas páginas. Com o pulso acelerado e o coração exultante, leu com os seus próprios olhos as palavras de vida, detendo-se frequentemente para exclamar: oh, se Deus me permitisse ter a minha própria Bíblia. E o que é que acontece naquela situação? Anjos do céu estavam ao seu lado e os raios de luz do trono de Deus revelaram os tesouros da verdade ao seu entendimento. Então foram os anjos que ajudaram ao seu lado a trabalhar, a entender tudo aquilo que hoje para nós é fantástico. Podemos ter a certeza da salvação pela fé, não é? Aquilo que Lutero nos trouxe. Guilherme Miller: anjos de Deus visitaram repetidamente este homem escolhido e guiaram a sua mente, abrindo ao entendimento das profecias que sempre haviam sido obscuras para o povo de Deus. Então, dos anjos também nos podem ajudar, através do poder de Deus, neste aspecto. Ok, Êxodo 23. Vamos agora passar um bocadinho mais rápido os pontos seguintes. Êxodo 23, 20 diz... Quem quer ler? Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Então, Deus promete sempre enviar se vocês lerem a continuação, Deus promete sempre enviar um anjo para preparar os caminhos da nossa vida. Por isso é que nós, cada manhã, não nos devíamos esquecer de pedir que Deus envie o seu anjo adiante de nós, como estavam a dizer, mas também que façamos as escolhas corretas, não é? Para que Ele possa estar nesses sítios e seguir-nos também. Muito bem, continuamos para Juízes 13. Vamos à história de Sansão, do pai de Sansão e a mãe de Sansão. Estamos a falar de coisas práticas, não é? Juízes 13. Eu vou-te contar aqui um bocadinho para acelerar. Então, o anjo, no versículo 13, o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, a mulher de Manoá, portanto, a mãe de Sansão. Ainda ela era estéril, portanto diz: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E depois ela dá-lhe indicações do que é que ela deve, o anjo dá-lhe indicações do que é que ela deve fazer e o que é que deve fazer com o filho. Então esta mulher vai contar ao seu marido e no versículo 8, Manoá diz: então Manoá orou ao Senhor e disse:
Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós. Então ele faz uma prece a pedir para o anjo vir outra vez. E qual é o objetivo de Manoá ao pedir o anjo? Que nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu, e depois veio o anjo, e o anjo explicou tudo o que tinham que fazer. Então, um dos aspectos muito importantes que os anjos também nos ajudam a fazer é dar sabedoria para a educação dos filhos. E no livro do Lar Adventista, ou é o Lar Adventista ou a Orientação da Criança, na parte do papel das mães. Ok, então, se calhar, temos de deixar agora, porque tem uma pergunta a seguir sobre esse tema, ok? Senão vai... Outro aspecto, os anjos gostam de estar nos lares onde a vontade e o amor de Deus dominam. Porquê? Porque é o ambiente do céu, essa é a resposta certa. O Senhor é servido pelo fiel obreiro doméstico, tanto quanto ou ainda mais do que por aquele que prega a palavra. Pais e mães deveriam compreender que são os educadores dos seus filhos. Estes representam a herança do Senhor e deveriam ser treinados e disciplinados de modo a formar um caráter que o Senhor possa aprovar. E agora o importante, quando esse trabalho é feito cuidadosamente, com fidelidade e oração, anjos de Deus guardam a família e a vida mais simples torna-se sagrada. Então este é um ponto muito importante. Onde há obediência a Deus e há amor, é a atmosfera do céu. Então os anjos sentem-se bem, não é? Sentem prazer em estar ali e por isso eles estão ali presentes. Ok? Uma pergunta. É a pergunta. Que função os anjos mais desejariam desempenhar? Alguns já sabem, se calhar, porque já assistiram a isto. Não sei se alguém está aqui. Pastor, Deus, mãe, profeta ou pai? Quem vota no primeiro? Pastor. Alguém? Deus. Deus foi Lúcifer, não é? Está a falar até o meu direito é mãe. Exatamente. Ok, é mesmo a mãe. É muito bonito ver. Isto é impressionante, é um aspecto impressionante quando nós, e temos aqui muitos jovens e este aspecto é muito importante. Realmente Deus criou, nós podemos querer ser o mais modernos possível, quisermos, mas Deus criou uma função muito especial, maior de todas as funções aqui na Terra, que é a função de mãe. O rei no seu trono não tem função mais elevada do que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder modelar o caráter dos filhos para que estejam capacitados para a vida mais alta e imortal. E agora, Exatamente. um anjo não desejaria missão mais elevada. Mas qual é o objetivo real? Não é propriamente a procriação, não é? É o formar caráteres, porque as mães têm o poder, os pais também têm uma importância aí, mas as mães têm uma importância especial na formação do caráter dos seus filhos. Isso explica bem isso, na questão da educação. Exatamente. Então este aspecto é importante, já que estamos a falar do lar, percebermos onde é que realmente devemos focar as nossas prioridades, não é? Mesmo como sociedade, também é importante. E estamos aqui, muitos jovens têm decisões importantes para tomar na sua vida, e penso que este aspecto é importante também. Ok, estamos só para rever este texto que conhecemos bastante bem, Salmos 91, 11 e 12, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te segurarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então eles protegem não só fisicamente, mas também protegem contra a tentação. E reparem um texto muito conhecido, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se dos que os tema e os livra. E porquê que o anjo do Senhor tem que estar à nossa volta a proteger? Porque, segundo 1 de Pedro 5,8, quem é que está ao nosso derredor? Exatamente. 1 de Pedro 5,8 diz que Satanás, o inimigo, está bramando ao nosso derredor. Mas, graças a Deus, que o anjo está ao redor, não é? Então tem um cerco mais apertado. Então o leão vai tentando ali. Por isso é que nós há pouco falávamos. Se nós tiramos a proteção, imediatamente não temos hipótese. Alguém tem hipótese com o leão? Nós temos de nos lembrar de um aspecto que é muito importante. Isto temos de nos lembrar sempre e tem que estar sempre fixo na nossa mente. Satanás enganou 1/3 dos anjos.
Um terço dos anjos. Para nos enganar é assim. É muito fácil. É fácil demais para ele. Sem proteção não temos a mínima hipótese. A mínima hipótese. Não vale a pena pensar que a nossa disciplina, ou o que quer que seja, ou a nossa força, ou a nossa educação vai... Não temos a mínima hipótese. Ele enganou um terço dos anjos, aqueles que estiveram face a face com Deus. Portanto, não temos hipótese. Só com Deus, só com os anjos ao nosso redor. E Deus dá esta promessa que Ele nunca nos tentará acima das nossas forças. Não é? Porquê? Porque Ele dá sempre a proteção na mesma medida. E esse é um aspecto muito importante também. Ok? Muito bem, vamos passar aqui porque queremos ir para o último ponto. Em tempos de especial perigo conhecerão o alcance do poder protetor de Deus. Anjos criarão uma fortificação semelhante a muros de fogo à nossa volta. Na tentação de Jesus, todo o céu presenciou o conflito entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. Anjos estavam prontos a interpor-se em favor de Cristo, caso Satanás houvesse transposto os limites estabelecidos. Então os anjos estão sempre ali, prontos, se houver de passar o limite, eles atuam. Já agora, e vamos fazer aqui um pequeno à parte que eu acho que é muito importante. Que é muito importante quando temos falado várias vezes da tentação de Jesus no deserto. Não é? Portanto, Jesus saiu do batismo e foi para o deserto. Quando Satanás lhe aparece, sabem em que forma é que Satanás aparece? Como um anjo de luz. Na realidade, Satanás veio dizer, se lerem já todas as nações, veem isso muito claramente, Satanás veio dizer que Deus o tinha enviado. Então, o primeiro engano, e por isso é que eu vos chamava a atenção, fazia aquele aviso no início, não podemos ser levados pelas aparências. O critério para discernir um espírito de Deus ou um espírito que não seja de Deus não são aparências. Não é o brilho, não é a emoção com que parece tão querido. Não é? Aliás, o grande engano de Satanás, quando fizer a simulação da segunda vinda de Cristo, ele vai falar com muito amor, com terna compaixão, é o termo que usa aparência de terna compaixão, não é aparência. É o termo que usa Ellen White. Vai ser um engano que qualquer um poderia ser enganado. Como é que nós vamos distinguir? Como é que Jesus distinguiu? Pela palavra, exatamente. Pelo que ele disse. A única forma que nós vamos ter para distinguir que Satanás, quando Satanás fizer a simulação da segunda vinda de Cristo, a falsificação, a única forma é pelo que ele disser. Também pela forma como vai acontecer. Certo, mas... Jesus não vai pisar a terra, não vai, e todo o olho verá e ele será... Certo, uma vez deram-me um exemplo que é um pouco... Claro, todo o olho verá, sempre tem vários aspectos. Mas, por exemplo, deram-me um exemplo que pode ser interessante, que é... mas eu estou a tocar aqui na terra, aqui não estou, aqui não estou. Qual é a diferença que está a tocar? Portanto, na realidade, Satanás também sabe isso e pode dissimular de muitas formas, não é? Portanto, a real forma de nós sabermos é pelo que ele disser. E se quiserem saber o que ele diz, está tudo escrito no Grande Conflito, o que ele vai dizer. Por isso eu aconselhava todos a lerem, porque aí vamos ter a certeza. No Grande Conflito está descrito exatamente o que é que Satanás vai dizer. E ele vai dizer, porque Satanás é um dos seres que mais cumpre as profecias. Que assustador. Mas depois cumpre. Porque não consegue, como está já tão longe do amor, o seu egoísmo leva-o aos seus impulsos e acaba por cumprir a profecia, apesar de saber que é a profecia de Deus. Okay? Exatamente. Ok? Portanto, este ponto era importante porque este vai ser a forma de nós discernirmos os espíritos, os anjos bons e os demónios. Ok, muito bem. Então vimos todos estes aspectos. Outros aspectos revelam o futuro. Já vimos isso, não é? Dão ânimo. Outro aspecto muito importante. Muito importante mesmo. Este ponto aqui. Muitas das teorias que eu os anjos, é como se fosse a religião de peluche. Ai, tão queridos, os anjinhos, não é? São tão queridos, é só amor. Até o Cupido, não é? Até um anjo. O Cupido também, não é? É tudo tão bonito. Mas os anjos também executam a ira de Deus. E são eles que fazem essa tarefa. Só nesta história, por exemplo, a história dos... Não sabemos quantos primogénitos foram mortos aqui. Um anjo só. 185 mil, não é? 185 mil assírios, penso eu. Querem confirmar? Só um anjo.
Segunda de Reis 19:35. 185 mil, exatamente. Diz assim, Segunda de Reis 19:35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã, cedo, eis que todos eram cadáveres. Então, atenção, porque os anjos têm, eles, como nós vimos, executam a vontade de Deus e executam também a ira de Deus. E nós vemos várias histórias na Bíblia em que isso acontece. Ajudam a fazer o que é correto, por isso é que ainda é mais importante nós, antes de sairmos de casa, pedimos a direção e a proteção dos anjos, reclamarmos aquelas promessas, Salmos 91:11, aos seus anjos, dará ordens a seu respeito, não é? E os anjos, 34:7, os anjos acampam-se ao redor, iluminam a nossa mente, cuidam da igreja e mantêm-na e ajudam nos esforços em favor dos perdidos. E agora vamos até ao final da sessão. Temos 25 minutos, certo? Mais ou menos. Vamos até ao final da sessão explorar este aspecto, ok? Os anjos ajudam-nos nos esforços em favor dos perdidos. E a primeira história que temos é a história de Filipe e o eunuco, Atos 8:25. Conhecem essa história? Bom, podem deixar aberto. Antes disso, há 3 conceitos, antes de entrarmos neste ponto de ajuda no esforço em favor dos perdidos. Há 3 conceitos que queria que ficassem muito claros. Vamos passar rápido, mas queria que ficassem muito claros na mente de todos para podermos avançar no estudo, ok? Então, primeiro conceito. Só uma citação antes. Os anjos celestiais acompanham os que procuram iluminação, cooperam com os que buscam salvar almas para Cristo. Anjos ministram em favor dos que herdarão a salvação. Isto é demonstrado na experiência de Filipe e o etíope, que já vamos ver a seguir. Ok, primeiro aspecto, muito importante. Vamos ver 3 aspectos, ok? Para podermos continuar com o estudo. Primeiro aspecto, o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É um ser pessoal e uma das 3 pessoas da Trindade. Isto normalmente não seria preciso dizer, mas hoje em dia já há algumas contrafações em relação a este aspecto, algumas interpretações erradas, então é muito importante. Temos várias citações em que diz isso. Só se poderia resistir e vencer o pecado por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Outra citação, do livro Evangelismo, há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celeste e deixa muito bem claro o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os que recebem Cristo com uma fé viva são batizados e estes poderes cooperarão com os súbitos obedientes do céu nos seus favores para viverem nova vida em Cristo. Ok? Está claro? Primeiro ponto. Espírito Santo é um ser pessoal pertencente ao trio celestial. Certo? Segundo aspecto importante. O que é que aconteceu no dia de Pentecostes? Ok? Para percebermos toda a sequência que vamos ter a seguir. No dia de Pentecostes, ao transpor, o que aconteceu foi que Jesus foi para o céu 10 dias antes do Pentecostes, certo? Portanto, Jesus ressuscitou, teve 40 dias na terra, subiu ao céu, certo? E depois, no dia, diz aqui, ao transpor as portas celestiais, Jesus foi entronizado enquanto os anjos adoravam. Assim que esta cerimónia terminou, ou seja, quando Deus aceitou o sacrifício de Jesus no céu, o Espírito Santo desceu em torrentes sobre os discípulos. Isto aconteceu exatamente quando? No dia de Pentecostes, escrito em Atos 2. Já vamos ver. E Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. Este derramamento do Pentecostes foi uma afirmação do céu de que o Redentor tinha sido confirmado. Então, o derramamento do Espírito Santo, diz-nos aqui, dessa tal pessoa da Trindade, foi a confirmação de que o sacrifício de Jesus tinha sido confirmado no céu. Certo? De acordo com a sua promessa, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre os seus seguidores em sinal, mais uma vez, está sempre a reforçar o mesmo, de que ele, como sacerdote e rei, tinha recebido todo o poder no céu e na terra, tornando-se um ungido sobre o seu povo. Aliás, Jesus tinha dito, antes de subir ao céu, o que é que ele diz? Em Atos 1:8. Vamos ler? Recebereis a virtude, não é? Atos 1:8. Quem quer ler? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ok, obrigado. Está bom. Portanto, então, Jesus, mesmo antes de ascender, diz, agora vocês, já tinha feito muitas vezes essa promessa, não é? Que ia enviar
Mas mesmo antes de subir diz, ok, vocês agora fiquem aqui, vão receber o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Muito bem, primeiro ponto, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Segundo ponto, no dia de Pentecostes, Jesus passou a ter uma função diferente no céu. Qual foi a função de Jesus a partir desse momento? O nosso mediador. Está a fazer um trabalho especial no santuário celestial. Então, digamos que aqui Jesus mudou a sua função, certo? Ou dentro das funções que são dadas, portanto, mudou a sua função. Então, a partir daquele momento, Ellen White diz-nos o que é que o Espírito Santo passou a ser a função do Espírito Santo após a entronização de Jesus no céu. Vamos tomar atenção a esta citação. É um pouco longa, mas é importante. A sua luta não tem de ser travada contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Tem de lutar contra forças sobrenaturais, mas é-lhes assegurado auxílio sobrenatural. Todas as inteligências celestes estão neste exército. Estamos a falar dos anjos, não é? Que estão à nossa disposição para esta luta. E há mais do que anjos nas fileiras. O Espírito Santo, quem é que é o Espírito Santo? O que é que diz que é? O representante do capitão do exército do Senhor. Já vamos a esta frase. 10 para dirigir a batalha. Podem ser muitas as nossas fraquezas, os nossos pecados e erros graves, mas a graça de Deus é para todos os que buscam em contrição. O poder da omnipotência está aliado em favor dos que confiam em Deus. Ok, então diz-nos ali que é o Espírito Santo é o quê? Representante do capitão do exército do Senhor. Ok, vamos ver aqui quantas pessoas estão aqui. Ok? De quem é que é o exército? Do Senhor, Deus Pai. Quem é que é o capitão desse exército? Jesus. E agora, quem é que passou a ser o representante? O Espírito Santo. Então, no momento, nós tínhamos visto antes que Jesus era o comandante dos anjos, não é? Mas no momento em que Jesus passou a ter uma função especial no céu, que é essa função no santuário, então quem assume a responsabilidade de comandar os anjos é quem? Ok? Está claro? Para todos? Portanto, nesse momento, o Espírito Santo assume essa função. E então, se isso é assim, e o Espírito Santo é que vai atuar, vai dirigir os anjos a partir daquele momento, não é? Então nós vamos ter que ver muitas revelações disso ao longo de toda a Bíblia e a partir do dia de Pentecostes, não é? E é isso que nós vamos ver agora. Temos uma pergunta. Preparados? Não há prémio, não é? O que é que Deus nos dá a cada um de nós para capacitar-nos para a proclamação, desculpem o erro, do Evangelho? O Espírito Santo, muito bem, coisa mais específica, um bocadinho mais específica. Naturalmente os anjos, também já falámos. Há uma coisa específica que Deus dá, até a palavra já está a dizer, os dons. Dons do Espírito. Isso, nós podemos pensar em muitas coisas, muitas vezes, como dizia, podemos pensar na nossa educação, outras capacidades que temos. O que Deus nos dá realmente para nos capacitar para dar a mensagem são os dons do Espírito. Até se chamam isso, não é? Dons do Espírito. Então, e que dons do Espírito é que existem? Aliás, vamos ler 1 Coríntios 12, 7. Qual é o objetivo destes dons? Diz-nos aqui, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, todos os dons do Espírito, todos os dons que o Espírito dá, são para serem usados, não é? Para serem úteis, certo? Então este é o princípio base. Então Deus capacita-nos através de umas determinadas capacidades, umas determinadas características, para nós podermos usá-los. E usá-los para quê? Vamos ver, quais são os dons? Estão de seguida, digam alguns exemplos de dons. Estão a seguir, se continuarem a ler. Que dons é que temos? Profecia, mais? Como? Curar, dom de curar, muito bem. Mais? Discernimento de espíritos, mais? Interpretação de línguas e interpretação de línguas. A fé, o amor, muito bem, o amor, mais importante, não é? Diz ali. Mais? Cura, exatamente, já falámos. Muito bem. Então nós temos também descritos, também estão descritos em Romanos, estão descritos também em Efésios 4, temos vários pontos. Temos aqui alguns deles, não cobre todos. Ok, então
a questão agora, e talvez muitos de vocês já ouviram, por exemplo, o pastor Stefan Bor fala disto. Aliás, penso que no GAM, primeiro GAM 2012, ele também falou deste tema, e por isso eu vou passar não sei se estavam todos ou se já assistiram, mas ele falou exatamente e especificou o que é que aconteceu nesse dia de Pentecostes, não é? Nesse dia em que o Espírito Santo foi liberto, o que é que aconteceu nesse dia exatamente. Então vamos analisar isso em Atos 2. Portanto, possivelmente muitas pessoas já ouviram este princípio, mas é importante agora nós irmos construindo o raciocínio. Estamos a estudar o tema dos anjos e vamos ver como é que Deus atua através dos anjos nos dons do Espírito. Ok? Portanto, eu ouvi, uma das coisas que me suscitou para estudar mais e aprofundar o tema foi exatamente essa, já antes ainda do pastor Bor falar no GAM, esta questão exatamente que vamos analisar agora. Vamos ler aqui o que é que aconteceu no capítulo 2, versículo 1 de Atos. Quem quer ler? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sim, podes ler o segundo também? De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. 3 também, já agora? Apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Ok, então vemos aqui, quais são os elementos naturais que vemos aqui? Vento e fogo. Muito bem. Versículo 4, podes ler também, se faz favor? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Exatamente. Pronto. Então vemos aqui que realmente houve essa manifestação, não é? Aquilo que nós falámos, Deus foi aceito no céu, o Espírito Santo veio e foi aqui, de repente, podemos mesmo dizer, eu vou começar a usar um pouco essa palavra, eles foram possuídos pelo Espírito Santo, certo? Podemos usar essa palavra? Todos estão confortáveis? Foram realmente possuídos pelo Espírito Santo. Segundo a Bíblia, se nós formos ao Salmo, se formos ver o Salmo 104, está logo a seguir àquela citação em que fala de que os anjos magníficos e poder guardam os mandamentos de Deus. 104. Agora vamos esse é o 103, no fim do 103, e no 104 diz, no versículo 3, diz assim: faz das suas nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Portanto, isto está-se a referir aos anjos, não é? Faz dos seus anjos ventos, depende da tradução, eu sei, algumas dizem espírito, outras dizem ventos, mas na realidade a palavra é pneuma e a tradução mais correta está em algumas versões. Não sei se alguém tem na sua versão ventos. Sim, tens? Ou mensageiros, ou tem ventos vocês? Pronto. E dos seus ministros, um quê? Um fogo abrasador. E na mesma citação, quando Hebreus cita este texto, em Hebreus 1:7, podes ler na tua versão? Essa é a Bíblia para mim? Ou Ora, quanto aos anjos, diz: quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Ok, então nós vemos aqui dois elementos claros, não é? Que demonstram que Deus atua com estes símbolos, não é? Do vento e fogo são os dois elementos que designam a ação do Espírito Santo ou a ação através dos anjos. Então o que é que aconteceu aqui realmente? Qual foi o mecanismo desta chama que caiu sobre a cabeça de cada um, não é? Destes ventos, qual foi o mecanismo? Deus, através dos seus anjos, tomou posse daqueles que permitem, e aqui por isso é que ele falava, nós estamos muitas vezes associado o termo possessão ao mal, não é? Porquê? Porque Satanás força, porque Satanás degrada, tira capacidades, não é? E às vezes até dá mais capacidades, mas mal orientadas também. Mas neste caso podemos usar o mesmo termo. Nós podemos ser possuídos ou apoderados pelo Espírito Santo para ter estes dons. Então, na realidade, nós vemos que o dom de línguas é-nos dado através do poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo dá ordem aos anjos para influenciarem a nossa mente para fazer essas tarefas. Quando eu ouvi isto, eu vi, então, mas se é realmente assim com esta questão das línguas,
Então isto tem que se aplicar a todos os dons. E fui estudar se realmente era assim. Um deles, também o pastor Bor fala, que é o exemplo de curar. E temos uma história muito clara na Bíblia, que é Mateus 8, a história do centurião. O centurião entendia esta questão muito bem. Entendia como é que funcionava. Em Mateus 8, quem quer ler aí a história, a partir do versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu criado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Ok, vamos só parar aqui. Então estão a perceber a questão, não é? Portanto, o centurião pede a Jesus para ele curar o servo. Jesus diz que vai lá, mas o centurião diz: não, só precisas dizer uma palavra, não é? E imediatamente seria curado. Mas como é que explica o centurião, ou como é que entende o centurião que funciona o mecanismo, não é? O mecanismo em que isto se dá. Podes ler no 9? Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. Pronto, então, o que é que... Uma hierarquia. Exatamente, este centurião compreendia perfeitamente como é que funcionava com Deus, não é? Então, Deus dá a ordem e não é que a palavra vá a pairar e cai... Não, é o anjo cura. Aliás, Ellen White tem esta citação que é muito importante, temos sempre claro. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Agora é importante, os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus, muito claramente, mas através do ministério dos anjos. Foram operados pelo poder de Deus, ou seja, é sempre o poder de Deus, mas quem é que executa? Os anjos. É por meio de Cristo, pelo ministério dos seus mensageiros celestiais, que toda a bênção nos advém de Deus. Em duas outras citações de Ellen White, desta frase, diz: todos os milagres de Cristo foram operados pelo poder de Deus. Todos os milagres de Cristo. Então, realmente aqui com isto vemos claramente que Deus atua, neste momento, desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo atua e dá os dons espirituais através dos seus anjos. Nós não sabemos quais são os mecanismos, mas sabemos que eles possivelmente sabem muito mais de medicina, têm métodos muito avançados, não é? de cura. Simplesmente só não podem dar a vida, não é? Sabemos isso também na própria ressurreição de Jesus. Muito bem, já vimos profecia, vimos em Apocalipse 1. Quem é que deu a profecia? Foi o Espírito Santo. Não diz lá a Bíblia, 2 de Pedro 1:21, que toda a Escritura é divinamente inspirada, não é? E que é o Espírito Santo que dá? É ou não é? Quem é que é na realidade que executa? O anjo. Foi o anjo que deu a João, foi o anjo que deu a Daniel. Aqui o anjo é que foi lá falar com Ananias, dizer que ele tinha que ter com Saulo, não é? Naquele momento, sempre é o anjo o instrumento para fazer o trabalho. Aliás, nós acreditamos que Ellen White é inspirada, não é? Sabem o que é que ela diz? Como é que ela chamava ao seu anjo? O seu guia. Ela tem vários nomes interessantes para descrever o seu anjo. Um deles é o meu guia. E várias vezes ela descreve esse seu anjo. É muito interessante também explorar isso. Então, Ellen White foi inspirada da mesma forma. Todos os dons do Espírito que nós podemos receber e estão à nossa disposição para usarmos para a salvação de outras pessoas são o poder do Espírito Santo dado através dos anjos. Podíamos ir mais, poder de ensinar. Quando nós lemos a história de Filipe, vamos ver a história de Filipe, Atos 8. Atos 8, 26. Parece que aqui não sabemos bem se é o anjo ou se é o Espírito. Claro, porque é o anjo através do Espírito, não é? Mas no versículo 26 diz... Todos conhecem a história de Filipe e do eunuco? Sim? Alguém que não conheça? Ok. Então, versículo 26, quem quer ler? O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho deste Jerusalém para Gaza. Então, obrigado. Então, ao anjo, dá uma indicação, não é? Vai ter para este sítio.
E depois, mais à frente, no versículo 29, diz assim: e disse o espírito aflito, chega-te e ajunta-te ao carro. Portanto, quando ele chega lá, então, umas vezes é o espírito, outras vezes é o anjo, não é? A mesma coisa que falávamos antes, porque é o espírito através do anjo que faz. E temos temos outra história muito interessante. Por exemplo, lembram-se quando Gamaliel, em Atos um bocadinho para trás, em Atos 5, exato, em Atos 5, quando os apóstolos são conduzidos perante o Sinédrio para ser julgados, queriam matá-los, e Gamaliel, Ellen White diz-nos que um anjo veio, influenciou a sua mente, deu-lhe sabedoria para perceber que... Como? Que não se metam nesta questão. Há outra história muito interessante associada a isto. E às vezes nós desprezamos um bocadinho, podemos desprezar um bocadinho a revelação que Deus faz a pessoas que eventualmente não são crentes. Por exemplo, a mulher de Pilatos. Um anjo a visitou em visões durante a noite e ela teve pesadelos terríveis. Por isso é que ela enviou aquela mensagem a Pilatos: não te metas com o juízo deste homem. Não é? Então, os anjos fazem realmente este trabalho de dar palavras de sabedoria, inclusivamente supostas pessoas infiéis, digamos assim, neste caso, ou pessoas, não sabemos a vida da mulher de Pilatos, possivelmente ela buscava a Deus, não é? E por isso, ou que nós pensamos que são infiéis, pelo menos. Sabem que a mulher de Pilatos, nessa visão, o anjo lhe mostrou não só os acontecimentos da morte de Jesus, mas os acontecimentos da segunda vinda de Jesus, em glória. Leiam também, muito interessante, no Já Todas as Nações, a descrição do qual foi o sonho dela. É incrível. Como ela ficou perturbada ao ter essa revelação do que estavam a fazer ao Salvador do mundo. Então temos muitos casos e eu queria-vos deixar um último exemplo só para percebermos qual é o poder que nós temos à nossa disposição. Todos estes dons, nós hoje pensamos assim: isso foi antes, não é? Isso foi lá nos primeiros apóstolos, isso aí é que era milagres e coisas assim, isso já não é para nós. O poder de Deus mudou? O que é que mudou? A realidade é essa, não é? O que nós é que mudamos. Sabemos que haverá um segundo Pentecostes, mas está só dependente de quem? Deus não está à espera de outras coisas. Deus não está à espera de como costumamos dizer, de Trumps. Não é? Deus não está à espera disso. Deus está à espera do povo de Deus. Vamos ver a seguir uma história de Estevão como último exemplo, só para fazermos a conclusão. Estamos na hora. Portanto, Estevão, capítulo 7 de Atos. No capítulo 7 de Atos, vemos aqui que Estevão vai ser condenado, não é? Estevão está perante o Sinédrio, ainda no 6:8, e diz assim: e Estevão, capítulo 6, versículo 8, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão estava cheio do Espírito. Fazia prodígios, tinha o poder do Espírito Santo através dos anjos na sua vida e fazia prodígios. Tinha o dom da fé, porque diz aqui que cheio de fé, sabem que fé é aquele dom que supostamente todos temos que ter. Sabem isso, não é? Podemos não ter o de curar, podemos não ter o de línguas, podemos não ter o de pregar, mas o da fé todos temos que ter. E diz-nos no versículo 10 que era tão forte a sua pregação e tão forte o que dizia, que no versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E depois no capítulo 7 todo, ele faz um discurso fantástico perante o Sinédrio. Sabem que este discurso impressionou a Saulo, naquele momento, de forma crucial. Portanto, Paulo ficou mesmo impressionado com o discurso de Estevão e com toda aquela situação. E então Estevão faz este discurso fantástico, está a pregar, está cheio de fé, e no fim até diz assim, no versículo 60, 7:60, quando já está mesmo a morrer, morto por aquelas pessoas, diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, a preocupação de Estevão, já pensaram nisto? A preocupação de Estevão, quando está a ser morto injustamente, é o perdão de Deus para aquelas pessoas que o estão a matar. Isto é humano? Não pode ser, não é? Só com Deus, só com o Espírito Santo, só com o trabalho do Espírito Santo na nossa mente, ajuda os anjos com o seu amor na nossa mente, a apoderarem-se da nossa mente e fazermos isso. Então, ele revelou muitos milagres aqui neste texto.
desde pregar, desde fé, desde amor, milagres, coisas sobre-humanas, podemos dizer, não é? Completamente sobrenaturais. Agora reparem o que é que diz, mesmo antes dele começar o discurso, no capítulo 6, versículo 15. Então, têm todos? Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos neles, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ellen White tem uma citação, gostava de vos ler. Enquanto Estevão fixava os olhos no céu, foi-lhe dada uma visão da glória de Deus, e anjos o cercaram. Estava completamente rodeado de anjos. Ele exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então nós vemos aqui este poder incrível que nós podemos ter através dos anjos, não é? Através deste poder, que muitas vezes, se calhar, nós não temos consciência, são invisíveis, mas todos os dias influenciam a nossa mente e estão à nossa disposição para a salvação de outras pessoas. Esse é o aspecto principal e a mensagem que nós temos que tirar daqui se queremos virar o mundo avesso. Se quiserem ver, o pastor Paulo Cordeiro costumava dizer que o nome do livro de Atos devia ser Atos do Espírito Santo, não é? Porque realmente quem está por detrás daqueles Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. E se são Atos do Espírito Santo, vamos ver aqui, eu convido-vos e desafio-vos a analisarem em casa como é que nós vemos em todos os capítulos os anjos a removerem obstáculos à pregação do Evangelho. Parece um obstáculo. O primeiro obstáculo, as línguas. Estavam ali pessoas, pelo menos 14 línguas diferentes falavam. Um obstáculo. Os anjos vêm, ok, isso não há problema para nós. Trabalhamos na mente destes apóstolos e fazemos falar as línguas. No capítulo seguinte, a prisão. Não há problema, remove-se. No capítulo seguinte, o sinédrio. Não há problema, influenciamos Gamaliel e Gamaliel dá uma palavra de sabedoria e os apóstolos vão ser libertos. No capítulo seguinte, lembram-se, na própria prisão, são os anjos que vêm libertar, não é? Tudo isso. E vocês analisem o livro de Atos e vejam se não são Atos dos anjos que executaram. São realmente do Espírito Santo, vamos lembrar sempre, Atos de Deus, através dos anjos. E é fantástico este estudo. E há uma coisa interessante. Quando eu fiz este estudo, comecei a analisar capítulo a capítulo. E tudo bate certo até o capítulo 12. Até o capítulo 5, desculpem. Há ali um período, um episódio que isto aqui está mesmo a destoar. Ananias e Safira. Capítulo 5. Atos 5:1. Sabem a história de Ananias e Safira? Enganaram a Deus, disseram que davam uma oferta, não deram. E esta aqui ainda não estou a ver aqui os anjos. Mas vamos continuar. E continuei, e mais tarde li uma citação que diz exatamente: o anjo do Senhor teve que também retirar esse obstáculo. Há obstáculos dentro da igreja e fora da igreja. Em Atos 12, o mesmo anjo que vem e liberta Pedro é o anjo que vai matar Herodes. Herodes estava a ser o maior empecilho para a propagação do Evangelho. Mas o anjo vai e tem que matar Herodes, tem que executar a ira de Deus, porque Herodes já tinha passado a sua possibilidade de escolha. A mesma coisa com Ananias e Safira. Então, os anjos, através da ação de Deus, vão remover todos os obstáculos. Quer seja línguas, prisões, o que for necessário. Mesmo obstáculos pessoais, vão remover todos. Tudo o que for necessário. Mas, como dizíamos no princípio, Deus, o poder humano, aquilo que o poder humano pode fazer ou executar, Deus não realiza. Não é? E então essa é a nossa função. Nós temos isto à nossa disposição. E esta é a mensagem principal, como temos falado, e esse é um aspecto muito importante. Muito obrigado pelas vossas participações, muitas nesse aspecto da escolha. Ou seja, todos nós temos muito claro que o poder que temos à nossa disposição é impressionante, não é? Todos já perceberam isso, certo? Com a ação de Deus através dos anjos, destes seres magníficos, estão só preocupados em fazer a vontade de Deus, mas está dependente da nossa escolha. Devemos ser coopereiros dos anjos celestes em apresentar Jesus ao mundo. E agora reparem nesta frase que está sempre na minha mente. Com quase impaciente ansiedade. Os anjos não chegam a ser impacientes porque isso é pecado. Mas estão quase, estão lá quase. Quase impaciente ansiedade. Os anjos esperam a nossa cooperação. Pois o homem deve ser o instrumento para comunicar com o homem. E quando nos entregamos a Cristo numa consagração de todo o coração, os anjos alegram-se por poderem falar através da nossa voz para revelar o amor de Deus. Então lembram-se aquilo que dizíamos? Os anjos realmente falam através de nós.
porque eles trabalham na nossa mente e podem descolocar as palavras na nossa boca que nós precisamos. Aliás, isso está muito claro na Bíblia. E para terminar, porque penso que é o ponto mais importante de todos ao sairmos daqui, nós podemos pensar assim: ok, mas isto é uma experiência, podemos dizer, usar a palavra que se usa, brutal, não é? Temos aqui uma coisa à nossa disposição, mas eu ainda não consegui. Como é que eu vou agora falar? Ok, os anjos vão falar através de mim. Temos promessas fantásticas e eu desafio-os a ver. Apontem estes textos na vossa Bíblia. Um lápis ou o que for, ou em algum sítio. Textos que têm estas promessas de forma fantástica. Mateus 10. Vamos ler 3 textos que dizem o mesmo, de formas um bocadinho diferentes. Mas se vocês não sabem, que palavras eu devo dizer àquele meu colega? De que forma é que eu devo abordar? Como é que eu devo fazer? Não se preocupem. Tem aqui promessas fantásticas. Mateus 10, 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Marcos 13, 11. Todos esses textos são mais ou menos paralelos. No fim diz 13, 11. Marcos 13, 11. Quando vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis dizer, nem premediteis. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Lucas 21. Gosto muito do Lucas 21. E Lucas 12 também. Lucas 12, 12. Apontem também, vejam depois em casa. Na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Lucas 21, 15. Portanto, podem pôr. O texto anterior era Lucas 12, 12. Porque eu vos darei... O que é que vos darei? O que é que diz aí na vossa versão? Lucas 21, 12? 15, desculpem. Lucas 21, 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos vos opuserem. Então o poder é enorme. Nós podemos estar com toda a confiança. Não precisamos de nos preocupar. Cada dia de manhã, Senhor, que palavras é que eu posso dizer aos meus colegas? Que palavras é que eu posso dizer ao meu marido, à minha esposa, ao meu filho? Ensina-me, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo, os Teus anjos, para influenciarem a minha mente, para eu poder saber o que é que eu tenho que dizer. Para eu saber. Não nos temos que preocupar. Já viram aqui? Até um dos textos até dizia, não premediteis. Nem sequer premediteis. Deixar ser guiados pelo Espírito completamente. E temos este poder à nossa disposição. Como seres representantes entre os homens, Cristo não escolheu anjos que nunca pecaram, mas seres humanos. Homens com as mesmas paixões daqueles a quem buscavam salvar. O homem necessita de um poder fora e acima dele para o restaurar à semelhança com Deus e habilitá-lo a fazer a sua obra. Mas isto não torna um instrumento humano necessário. Por isso é que eu gosto da palavra apodera-se. Possuir também está bem, mas apodera-se, a humanidade apodera-se do divino. O divino se apodera também de nós. Cristo habita no coração pela fé e por meio da cooperação com o divino poder, o poder do homem torna-se eficiente para o bem. E depois, com tudo isto, para terminar, quando estivermos no céu, todo o remido compreenderá, o serviço dos anjos na sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com o anjo que o guardou desde os primeiros momentos. Vigiou os passos, cobriu a cabeça no dia do perigo e com ele esteve no vale da sombra da morte que assinalou o seu lugar de repouso. Foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição. É o nosso anjo que vem saudar-nos e levar-nos. O que é que diz? Que ele virá, os anjos nos ajuntarão e nos levantarão para os ares para junto de Jesus, não é? Então, é esse anjo, o nosso anjo da guarda de cada um de nós, que nos vai pegar e nos vai levar. E dele aprender a história da interposição divina na vida individual e da cooperação celeste em toda a obra em prol da humanidade. Fantástico, não é o nosso Deus e a forma como Ele atua, a forma como Ele administra o universo. Mas o mais importante desta mensagem é realmente o poder que nós temos à nossa disposição e precisamos de usar para realmente virar
este mundo do avesso. Há só uma condição e eu queria deixar um último texto, temos falado aqui muito de escolhas. Todo este poder do Espírito Santo, segundo Atos 5:32, vamos ler. Curiosamente, no mesmo capítulo em que Ananias e Safira aparecem no meio daquela revolução na igreja, como tendo que ser eliminados como obstáculos. Nós somos testemunhas dessas coisas, mas no Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ok, para quem é que está o Espírito Santo disponível? Para aqueles que obedecem. Então esse é o aspecto, obediência e reclamar promessas. Lembram-se aqueles textos que vos comentei para apontarem? De manhã, abram a Bíblia. Há muitas pessoas que fazem este método. Senhor, mostram a Deus e tudo. Tu dizes isto aqui, não é? Tu dizes isto aqui. Tu prometeste isto. Eu preciso disto hoje. Dá-me isto hoje. Eu preciso de falar a outras pessoas de Jesus. Preciso deste poder. Preciso que isto seja revelado. Vamos orar? Eu propunha só que nós nos ajoelhássemos, está bem? Pudéssemos fazer uma oração de consagração. Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, muitas graças te damos, Senhor, porque Tu és o Deus do universo, Deus grande, Senhor, Deus que nós não conseguimos atingir, mas ao mesmo tempo fizeste tudo e desenvolveste tudo e na Tua administração te preocupas com cada um de nós, Senhor. E nós queremos, Senhor, ao estudar abrir a Tua Palavra e a ver o invisível que Tu nos revelaste, Senhor, nós queremos em primeiro lugar agradecer por todo o trabalho que os anjos fazem em favor de nós, Senhor. Queremos Te agradecer, mas também queremos, Senhor, pôr-nos à Tua disposição para sermos cooperadores com os anjos, Senhor, na missão de salvar outras pessoas. Senhor, não nos deixes ficar parados, Senhor. Não deixes que os anjos fiquem quase impacientes pela nossa inatividade, Senhor. Leva-nos à ação e ajuda-nos a chegar a mais pessoas, Senhor. Cada um dos que aqui está, Senhor, seja transformado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito para poder usar este poder para chegar a outras pessoas, Senhor. Tudo isto pedimos e agradecemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém.